Bom dia. Outro dia, uma pessoa me perguntou por que eu faço os vídeos caminhando. E aí eu expliquei para ela porque caminhando eu consigo relaxar um pouquinho mais e fluir com o pensamento e organizar a respiração, né? Eu tenho vergonha de fazer vídeos um pouco, né? Assim, eu sou tímido e aí quando eu vejo o vídeo eu acho que não tá bom, né? Você fica com aquela autocrítica. Poxa, mas eu gaguejo às vezes, eu falo, perco o raciocínio, e aí você fica com vergonha, né, de fazer vídeos. Então a maneira que eu encontrei foi dar uma caminhada. E é interessante porque de certa forma eu sou um herdeiro da escola peripatética. O que é a escola peripatética, né? Aristóteles, ele criou uma escola filosófica onde só era permitido filosofar caminhando. Né? Intuitivamente ele percebia que caminhando você tinha um ganho interessante na forma de raciocinar. Né? E por que isso? Porque quando a gente caminha, a gente aumenta 5 vezes a oxigenação do nosso cérebro. Hoje a gente já sabe isso, a ciência já provou que você aumenta a circulação sanguínea 5 vezes e você consegue ter uma oxigenação, uma capacidade de raciocínio muito maior caminhando. Então eu falo que caminhar é a melhor maneira de pensar. Tanto que o meu primeiro livro, quase tudo, eu cheguei a conclusões caminhando e gravando conteúdos. Eu caminhava, ia pensando, e a gente tem muito insight caminhando. Né? Talvez seja a hora mais interessante, porque você está sozinho, você está, enfim, inteiro ali, sem interrupção, e você consegue, a sua mente está muito oxigenada. Então, na escola peripatética, os filósofos eles caminhavam em conjunto, só podia filosofar caminhando. Olha que interessante. E aí, tá vendo? Eu já perdi o fio da meada, mas eu vou continuar. Vamos ver como é que eu continuo. Às vezes eu fico tímido, perco o fio da meada. Mas o que acontece é o seguinte: a caminhada, por exemplo, vou contar uma história que ela ajuda a gente a elaborar as nossas emoções. Né? Quando você tá, eu lembro de uma história quando eu tinha 18 anos, estava em conflito com a minha namorada, a primeira namorada, né? Aquela coisa de descobrir as relações afetivas. E, e aí eu fiquei caminhando durante 2 horas. E naquelas 2 horas eu consegui resolver tudo internamente. Eu fiz uma autoterapia. Né? Foi uma experiência muito transformadora para mim, que me marcou bastante. Eu saí caminhando, fiquei caminhando 2 horas e fui resolvendo internamente. E aí quando eu fui conversar com ela, eu tinha uma lucidez, né? Porque eu já tinha feito todo um processo interno daquilo. E é interessante que os andarilhos também mostram que a caminhada é um dos maiores ansiolíticos, os mais potentes ansiolíticos que existe, né? Porque quando a pessoa tem uma crise, uma ruptura emocional, a única coisa que faz ela continuar, né, vivendo é caminhar. Porque ela caminha, ela consegue dormir, ela consegue esgotar, ela consegue ter algum tipo de compensação hormonal que equilibra ela, né? Ali naquela hora nada daria resultado e a única coisa que segura a pessoa depois de uma grande ruptura emocional é a caminhada. Então, pessoal, eu estou falando isso só para concluir esse poder da caminhada como realmente uma questão muito transformadora. E cada vez mais, né, a gente estudando o comportamento dos caçadores-coletores, como os Hadza, a gente percebe que, na verdade, o que importa é a quantidade de movimento e não a intensidade do movimento. Os Hatzas, eles fazem 2 horas de caminhada por dia, mas eles ficam o dia inteiro mexendo. Não é que eles fazem caminhada, eles ficam o dia inteiro para lá e para cá. E por isso eles não têm câncer, não tem nenhuma das doenças modernas, diabetes, não tem nada que você pensa que exista, né, que faz parte da nossa realidade em termos de doença, não existe. Né? Porque eles têm um sistema imunológico muito fortalecido, porque eles estão sempre em movimento. Então, o recado final, depois de me trabalhar bastante no caminho e hesitar bastante, que faz parte um pouco da minha dificuldade de fazer vídeo, eu queria falar para você, o recado final é o seguinte: a gente ainda não sabe disso, a ciência ainda não sabe disso,
Mas a caminhada, a atividade física, estar em movimento, junto com o sono, é o principal fator que organiza a nossa vida, né? Então, assim, quando você descobre isso, você entende o sentido primordial do movimento e você começa realmente a perceber que o quanto isso é importante, né? Isso não é importante, a gente vai descobrir daqui a pouco, a ciência está chegando ao ponto de descobrir que sem atividade física, né, que a atividade física, na verdade, é um dos principais fatores do adoecimento humano, né, a falta de atividade física. Ixi, me atrapalhei bastante.